Olá, bem-vindo ao canal Mães Desculpadas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a autorregulação. Ou seja, a gente conseguir se acalmar, se autorregular diante de uma situação difícil. Nos últimos vídeos a gente falou a respeito de birra, de agressividade da criança e o quanto é importante que nós mães nos mantenhamos calmas nessas situações. Porém, muitas e muitas mães dizem: Camila, não dou conta, Camila, não consigo, não é possível que eu me mantenha tranquila numa situação dessas. Então hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou dar algumas dicas sobre como você pode fazer para conseguir essa calma e essa tranquilidade que são necessárias nesse processo de aprendizado dos seus filhos. Primeira coisa, você precisa avaliar se você está tendo uma rotina saudável, que é quantidade de sono adequada, está conseguindo descansar, está tendo uma alimentação saudável, está fazendo exercício físico, ou pelo menos algumas dessas coisas que te deixam com o corpo e a mente mais tranquilos. Se você não tem uma rotina saudável, vai ser bem difícil você conseguir se autorregular. Outra questão que você precisa analisar é o seu emocional, a sua saúde mental, como é que tá? Porque se você está sobrecarregada, estressada com algumas coisas, nervosa com o trabalho, com relacionamentos, etc., você também não vai conseguir essa paz que você precisa para ensinar os seus filhos. Ao contrário, você vai dar um modelo a eles de como ser irritada, agressiva, sem paciência, etc. Então, você precisa cuidar de você precisa cuidar da sua saúde emocional. Terceira coisa, será que você está tendo uma comunicação eficiente com essa criança? Será que você realmente está ouvindo quando ela precisa ser ouvida? Porque isso estabelece um diálogo saudável entre vocês. E aí, por muitas vezes, a criança não precisa se alterar com você para poder conversar. E esse diálogo também funciona como tranquilizante para você. Você começa a perceber que você e a criança estão se entendendo, estão se dando bem, e isso traz uma tranquilidade. Quarta dica: faça coisas que mantenham a sua mente calma, ou seja, escute músicas tranquilas, relaxantes, faça alguma atividade física que te deixe calma, como por exemplo yoga, alongamento. Você pode também fazer outras atividades como terapia, meditação. Tudo isso faz com que o seu cérebro se acalme. Isso ajuda muito nessas situações desafiadoras. Se nada disso deu certo, se você tentou fazer de tudo, tem alguma coisa errada. Então você precisa procurar ajuda. Você precisa ir atrás de profissionais que te entendam, que compreendam o seu problema e que te ajudem a sair desse movimento de agressividade, irritabilidade, estresse, falta de paciência. Porque tudo isso pode ter a ver com os seus sentimentos. Quando a criança ela está rebelde, ela está com comportamentos complicados, isso costuma mexer um pouquinho com os nossos sentimentos, aqueles que vêm desde a nossa infância. Por exemplo, se uma criança está num estado de birra e você simplesmente fica muito agoniada com isso, quer dizer que isso está mexendo lá com a sua criança interior, com as coisas que te aconteceram lá na sua infância. E isso influencia muito no seu papel de mãe. Então, se você foi uma criança que não foi permitido que chorasse, não foi permitido que se comunicasse, se você foi uma criança que foi agredida, que foi abusada, que sofreu situações complicadas, isso vai fazer com que sua relação com seu filho fique um pouco truncada. Mas para tudo isso, existe solução. Então não deixe de procurar ajuda, procure um psicólogo, procure alguém que te escute com profissionalismo, que consiga te orientar, para que você consiga se autorregular nessas situações complicadas. Não só com seu filho, mas com todas as situações da sua vida. Espero ter ajudado. Um abraço.